Porém, naquele tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar e matou Tiago, o irmão de João, à espada. Depois de ter visto que isso agradou aos judeus, prosseguiu para prender também Pedro. Isso ocorreu durante os dias dos pães sem fermento. Após deter Pedro, colocou-o na prisão e pôs 4 grupos de soldados para vigiá-lo, pretendendo trazê-lo para o povo após a Páscoa. Então, Pedro foi mantido numa prisão, porém a igreja orava a Deus por ele fervorosamente. Naquela noite, quando Herodes estava para apresentá-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e à frente da porta, guardas estavam vigiando a prisão. Então, um anjo do Senhor, repentinamente, lhe apareceu, e uma luz resplandeceu na cela. O anjo tocou no lado de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta rapidamente." Então suas correntes caíram de suas mãos. O anjo disse-lhe: "Coloca tua roupa e calça tuas sandálias." Pedro fez isso. O anjo disse a ele: "Coloca tua capa e segue-me." Pedro seguiu o anjo e saiu. Ele não sabia se o que o anjo fizera era real. Ele pensou que estava tendo uma visão. Depois de passar pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu sozinho para eles. Saindo, desceram numa rua, e o anjo imediatamente o deixou. Quando Pedro caiu em si, disse: "Verdadeiramente agora sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Após ter entendido isso, foi para a casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos cristãos estavam reunidos e oravam. Quando bateu à porta, uma serva chamada Rode saiu para atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, transbordou de alegria e esqueceu de abrir a porta. Em vez disso, foi correndo para a sala. Informou que Pedro estava em pé à porta. Então eles lhe disseram: "Tu estás louca?" Porém ela insistia. Eles disseram: "É o anjo dele." Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, viram-no e ficaram maravilhados. Acenando-lhes com a mão para que ficassem em silêncio, contou-lhes como o Senhor o retirara da prisão. Ele disse: "Informai essas coisas a Tiago e aos irmãos." Então saiu e foi para outro lugar. Quando o dia clareou, havia muita agitação entre os soldados a respeito do que havia acontecido a Pedro. Depois de Herodes ter procurado por ele, não podendo encontrá-lo, interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. Então Herodes desceu da Judéia para Cesareia e passou algum tempo ali.
Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e Sidom, os quais foram juntos até ele e persuadiram Blasto, o assistente do rei, para ajudá-los. Então pediram paz, porque a terra deles recebia comida do país do rei. Num determinado dia, Herodes vestiu trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para eles. As pessoas gritaram: Voz de Deus e não de homem! Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e, comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo foram para Jerusalém, após terem completado sua missão, levando consigo João, cujo sobrenome era Marcos.